dois. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho esse topo, que é o da capa dos vídeos, tá? Ele ficou muito lindo. Vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês. Essa base, conforme eu falei pra vocês, que ela fica na cabeça da cliente. E aí o topo, ele é colado em outras basezinhas que ficam na própria peça. E isso eu digo e repito pra vocês, que eu só ensino para os meus alunos do Nano Slim, tá? Então, esse daqui é um dos modelos, que inclusive ele vai ser doado para uma paciente que tem alopécia, tá? Então, vocês vão acompanhar aí, vai ser um resultado bem vibrante, bem bonito. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar muito essa mulher, né, que sofre de alopécia há tantos anos e ela gostaria muito de ter cabelo. Essa é uma peça que foi confeccionada para essa pessoa. Então, vamos dar sequência na nossa aula. Vou repetir, pedir, né, de novo para vocês me seguirem, compartilharem, assistirem, né, a toda a aula e comentarem. Ativarem as notificações, venham morar nessa casa, pra mim é muito importante pra crescer esse canal, porque eu preciso realmente espalhar as boas novas do Nano Slim e de todo o trabalho que eu faço, que é bem autoral, e eu tenho certeza que você vai gostar, viu, Nano Lover? Bom, então vamos começar então demonstrando, tá? Eu não vou fazer lista de material aqui dentro. Nas aulas mesmo vocês vão ter acesso aos materiais e dentro do meu drive, onde eu vou comercializar a parte da selagem, lá dentro a gente pode fazer lista de material, vocês vão ver outros materiais utilizados na selagem. Então dá pra vocês fazerem a própria lista de vocês e adaptarem pro que for melhor pra vocês, tá? Bom, vamos começar explicando um pouco aí, tá? Como é o topo. Eu tô mostrando o mesmo topo pra vocês, hiperrealista, de uma forma melhor. Vocês percebem que esse cabelo ele não ficou colado, né? Não ficou aquela peça baixa. Isso se deve ao método de selamento que eu utilizo, tá? Porque ele é um método diferente do que o pessoal utiliza. E o cabelo em si já tem um movimento, né? Uma ondulação. Por esse motivo, ele dá esse volume, a gente consegue isso que geralmente nos topos não é comum. Os topos, eles ficam muito achatados na cabeça, fica aquela coisa muito partidinha, baixinha, né? Então, eu consegui chegar nesse acabamento super natural. Esse é o injetador que a gente vai utilizar, tá? Antes, naquela de modelo, na que eu fiz anterior, que eu mostrei no vídeo anterior, eu fiz com outro injetador que eu tinha, mas ele é um pouquinho ruim de trabalhar. Eu acho que eu mostro ele aqui também nesses vídeos. Então o melhor injetador é esse que eu tô mostrando pra vocês. E eu vou deixar o link aqui também pra vocês na descrição do vídeo da aula, tá? Então ali eu tô mostrando, né, como a gente conseguiu um topo com volume. Se você usar um cabelo muito liso, vai ter esse resultado? Não, porque o cabelo não tem essa ondulação. Então, se a cliente faz questão de um tupete, né, de um movimento, é melhor ela adquirir um cabelo com movimento e fazer escova, tá? Que é possível fazer a escova no dia a dia, ok? A gente tá em looping, então os vídeos vão repetindo até que eu passe para frente. Materiais aqui que a gente vai precisar para você confeccionar, tá? Então ali eu tenho as minhas bases. A terceira aula é uma aula que ficará também bloqueada. É uma aula que a gente vai ter dentro do drive, tá? Das minhas aulas. Vai ser vendido tudo junto, tanto essa aula dessa preparação minha, que é bem especial, e também a aula de selamento. Essas aulas, elas vão ficar totalmente ocultas daqui do YouTube, mas você pode adquirir caso você queira, tá? E aí a gente vai precisar da peça de isopor. São as placas de 2,5 centímetros, 2,5, e a gente vai fazer esses moldes fixos. Por quê? Esse meu topo realista, ele é sempre nessa medida, tá? Quando a cliente precisa de uma medida especial, eu confecciono pra ela. Então, como que é feito esse molde? Eu passo papel filme no isopor, desenho com a caneta e passo mais uma ou duas camadas de papel filme. Daí eu coloco o tecido, tá? Que é o voal, é um tecido que é vendido para confeccionar cortinas. Eu compro ele em 3 tons, aí a gente coloca o voal. Eu gosto de usar mais as taxinhas. E aí depois que você confecciona e faz essa preparação, né? Que é a minha base do topo hiperrealista, aí sim a gente tira dessa base e vai injetar. Para injetar, vocês veem que tá protegendo a caneta, não sai nada decalque ali no molde, né? Na pele. E essa pele, ela fica super fininha, super maleável. Vocês já vão entender porque que ela é super fina. E é isso que vai fazer com que o selamento não fique grosso. E a gente vai usar o isopor também para fazer aí o injetamento do cabelo. Tem uma placa de isopor, você consegue injetar aí umas 8 próteses, uns 8 topos, dependendo do tamanho. Porque você consegue fazer ali desse tamanho que eu mostro pra vocês. Vocês vão conseguir fazer 4 de um lado e 4 do outro, tá?
E dependendo se você conseguir passar a máquina, raspar o cabelo e aplicar mais cola, pode ser que você consiga ainda aproveitar mais ainda o isopor. Porque esse injetador, ele é muito bom. Outro detalhe, eu guardo os injetadores numa caixinha de óculos, tá? Então não deixe exposto. Guardem numa caixinha que se cair no chão, não quebre as agulhas, tá? Porque essas agulhas você tem que repor caso quebre e aí você vai pagar caro, né? Então melhor é você cuidar mesmo do teu material. Aqui a gente tem as placas de isopor, então, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a repartição delas. Então eu junto duas placas grandes, coloco uma fita grossa, fita crepe, e ali vocês estão vendo que eu já fiz a preparação para injetar a pele, tá? Mas eu vou mostrar tudo isso detalhado para vocês. Então, essas placas maiores, eu gosto de deixar elas assim para injetar, e eu parto em 3 essas placas para fazer as placas de molde. Então, eu já deixo várias placas de molde prontas, porque eu já posso deixar as peles prontas, e aí depois essas eu preparo para injetamento. A gente vai aplicar a cola de isopor na placa, tá? Cola isopor mesmo, silicone de isopor. Na região onde a gente vai injetar, e o tempo de cura dessa cola é em torno de 2 horas. A cola já seca e você já pode injetar cabelo. Então, tudo isso eu vou cronometrando, eu vou fazendo os processos e vou colocando no timer para eu ter esse controle. Ali, depois que tá preparado e já tá seco, eu consigo colocar a pele em cima da região que eu vou injetar. Então você faça um bom aproveitamento do espaço da placa. Ali ela já cola, tá? Ela fica bem aderida. E assim que a agulha perfurar o isopor, não vai fazer aquela bagunça de espalhar o isopor todo ali, né? E na hora de tirar o cabelo, que é uma parte bem chatinha também. Então, depois que eu tiro ela dali do molde, né? Eu já coloco ela no isopor. Lembrando, essa preparação aqui, ó. Deixa eu dar um pause para vocês verem. Essa preparação aqui, que é o meu hiperrealista, o meu acabamento invisível, tá? Porque todo o topo fica aparecendo, né? Aquela parte da pele e do cabelo. Com esse meu acabamento, ele fica bem realista, porque quando a pessoa olha você de frente, ela vê cabelo, não vê essa parte da pele. Só que esse acabamento, ele está oculto, ele está dentro da plataforma, tá? Tá dentro do meu drive. E se você quiser adquirir o curso completo, com essa parte e também a selagem, vai dar o link aqui na descrição pra você. Só pra reforçar isso, né? Porque o pessoal às vezes fica comentando, às vezes pega a segunda aula pra frente, então é bom a gente de novo falar como é que vai ser esse processo, tá? Então, basicamente, a gente tem as placas dos moldes fixas, coloca o tecido, faz a camada que vocês vão aprender aqui. Depois eu faço esse acabamento aí que é segredo e deixo secar. Enquanto eu deixo secar, eu já posso produzir também o isopor que vai receber o injetamento de cabelo. E ele acopla bem a pele. Um resuminho do que a gente acabou de ver, né? Pra retirar a pele, né, o que a gente faz? A gente tira ela com bastante cuidado para ela não arrancar ali o filme, senão você tem que ficar passando o filme de novo, tá? Essas taxinhas vocês encontram em casas para carpinteiro, geralmente quem trabalha, né, com madeira, quem trabalha com sapatos, para sapateiros, lojas de couro, vocês vão achar essas taxinhas com muita facilidade. E eu gosto delas porque elas fixam bem, tá? Os alfinetes às vezes são mais chatos de pegar, então a gente sempre vai fixar a pele nessas pecinhas para produzir. Eu tô colocando ela de volta aí, né? Porque ainda falta colocar aquele cabelo, que é o hiperrealista. Então eu tô montando ali pra vocês verem como que a gente monta. E é depois da camada seca que vai receber ali aquele cabelo, que é o que vai estar na aula oculta pra vocês. E aí vai seguir a nossa cronologia, ok? Nós vamos precisar também da espátula, tá? Eu gosto muito dessa espátula pra aplicar tanto o silicone da pele quanto o silicone, né, esse silicone do isopor para fazer essa proteção aí do isopor. Então, o que eu faço? Eu aplico em toda a peça para fazer a primeira camada, tá? Então, eu já pode passar nela inteira. Eu gosto de fazer os espaços corretos de cada topo, porque o meu ele é padronizado, as medidas do topo são padronizadas. Então, eu aplico ali uma quantidade legal, vou passar a espátula e deixo em pausa por 2 horas. Vamos supor que esse isopor ficou muitos dias exposto. Não coloca ele com essa cola isopor, o silicone, um contra o outro, porque eles vão grudar, tá? Guarda bem separado. Ou deixa pra fazer na hora que você for realmente injetar, no dia que você for injetar o cabelo. Mas eu tô mostrando pra vocês que dá pra ocupar aí 4 espaços. Se é essa que eu fiz, por exemplo, de modelo, eu já percebi que quando passa muitos dias, a pele não adere bem.
Então, eu vou lá e passo uma segunda camadinha na região que eu vou utilizar. Mas eu fiz a peça toda pra vocês verem, né, que dá pra fazer ali 4 peças, 4 peles pra injetamento. E aí a camada é de média a grossa, né, você espalha bem, porque onde a agulha bater, ela não vai ficar esfarelando o isopor, vai isolar bem a região. Vocês podem ver que assim que aplica, ela começa a abrir um pouco, eu vou lá, reaplico. E se eu já for injetar na sequência, eu marco 2 horas de cronômetro pra iniciar a parte do injetamento, tá? E depois que a gente aplica, a gente vai deixar secar realmente. E essa espátula, ela vai realmente fixando, descansando bem ali em cima do isopor. Nosso material a gente limpa constantemente com guardanapo. Então sempre tem um rolo de guardanapo ali junto, porque os 2 silicones a gente limpa com guardanapo, ok? Aí eu tô fazendo mais um pedaço, né, do outro isopor pra vocês verem. Apenas é o mesmo procedimento, que é fazer a pele aí, né, pra receber a pele que vai ser injetada o cabelo. Como que eu faço pra dividir, né? Eu uno essas placas de 2 em 2 ou de 3 em 3. E aí, se eu quiser fazer aqueles quadradinhos dos moldes fixos, eu levo uma barra dessas e eu vou pro fogão, tá? Aí eu vou dividir em 3. E as grandonas eu gosto de deixar pro injetamento. Então, basicamente, é isso. E aí, eu tô ali no fogão aqui do salão, tá? Eu acendo o fogo, coloco a faca ali pra esquentar de maneira bem... Existe um cortador de isopor, mas eu não tenho. Então eu tô usando ali, né, a forma mais primitiva que eu conheço, que eu consigo fazer, que é esquentando a faca. E aí a hora que ela tá bem quente, eu realmente vou partir. Isso também evita muita bagunça, né? Então eu parti aquelas placas maiores dessa forma. E agora eu tô partindo as menores pra mostrar pra vocês como é que faz o molde dessa forma, tá? A gente deixa a faca esquentar bem, esquenta bastante. A gente tem ali um time, né? E aí a gente passa na peça e consegue fazer a divisão da peça, tá? Se você conseguir esquentar ela bem, você consegue fazer 2 de uma vez, sentiu que ela esfriou, que ela já começou a agarrar, você coloca ela de novo. Mesma coisa, depois que faz, você limpa. Só que tem que tomar cuidado porque a faca fica super quente, tá? Então, de repente, protegerei com um pano, mas não deixa ela secar com o isopor, não. Senão depois você vai ter dificuldade de tirar o isopor da faca, ok? Então, nessa aula, vocês tiveram uma noção do material, né? De como a gente vai manipular o isopor, para que serve o isopor, como a gente vai utilizar o isopor, tanto no molde quanto no injetamento. E teve uma noção aí um pouquinho das ferramentas. Então, esse mini curso que está disponível para vocês, ele tem algumas aulas ocultas que, se você quiser adquirir, na descrição desse vídeo você tem o link do meu WhatsApp, você pode me chamar, pode conversar comigo e eu vou também dar todo o suporte para que você aprenda a fazer uma boa confecção do topo realista, um bom injetamento, você já vai aprender aqui, e um excelente selamento para que fique hiper fino e você não perca o volume do cabelo, para esse cabelo ficar todo achatado e perder a identidade mesmo. Então, bora para nossa próxima aula e não se esqueça de cumprir todas aquelas tarefinhas do YouTube e vir morar nessa casa. Partiu!